Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que é polêmico, um assunto que é bacana de se falar, porque muita gente tem dúvida, muita gente chega para mim e pergunta: Renan, você cobra para pregar nas igrejas, você recebe cachê, você não recebe, o que é que você acha acerca disso, o que é que você pensa acerca disso, enfim, vamos lá. Eu quero responder essa pergunta, inclusive já esteve em outras redes sociais minhas, e eu nunca tive a oportunidade de responder assim como algo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais complexo, usando texto bíblico. Eu separei aqui uma passagem bíblica para a gente entender um aspecto. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 13 e 14. Diz assim: Não sabeis que os trabalhadores, que os que trabalham, melhor dizendo, tá? Perdão, queridos. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que servem no altar participem do que ali é oferecido, né? Eles participam do que ali é oferecido. Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então muita gente se apropria de uma passagem como essa, de um texto bíblico como esse, para dizer que é para viver da fé, para dizer que o pastor pode viver da fé e que pode receber salário, enfim. E eu concordo, tá? Mas o que eu não concordo, é uma trava para mim, é o comércio da fé, né? E a Bíblia, ela deixa bem claro que a avareza é algo que a gente deve se distanciar, porque é uma obra da carne. A avareza, uma das coisas que a Bíblia diz que pode ser senhor da vida do homem é o dinheiro, né? O amor ao dinheiro, ele é a raiz todas as espécies de males. Então, o amor aos bens, o amor ao dinheiro, o amor à primazia das finanças, né? Muitas vezes as pessoas colocam em primeiro lugar a sua vida financeira e deixam todo o resto para segundo plano. Então não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina para a gente amar as pessoas, a Bíblia ensina para a gente amar o reino, a Bíblia ensina para a gente anunciar de graça o Evangelho. Então a gente precisa entender dois aspectos. Um pastor que decidiu abdicar da sua vida profissional para viver especificamente só fazendo a obra de Deus, pastoreando, aconselhando. Então ele dedica toda a sua vida e sua família ao ministério. Então é justo que o pastor ele receba um salário, ele receba um salário digno para ele pagar suas contas, fazer sua feira, pagar o seu aluguel, a sua casa própria, enfim, ter um mínimo de estrutura de vida para que ele possa tocar a obra de Deus, né? Então não é errado não, pelo menos no meu aspecto e no meu entendimento bíblico não é errado. Mas o que muitas vezes as pessoas exageram é justamente esses cachês exacerbados. Tem pessoas que cobram 50 mil para pregar, tem gente que faz dinheiro, né? É um lobby, é um comércio verdadeiramente feito da fé. E Jesus foi contra isso, né? A casa de Deus precisa ser chamada de casa de oração, né? De casa de consagração, e não casa de comércio, não casa onde as pessoas estão ali para fazer negócio. Então a casa do Senhor não pode ser misturada a esse tipo de lobby, de negócio, né? As pessoas hoje elas querem ser tratadas como CNPJs, elas querem ser tratadas com contrato. Então hoje você chama uma banda para pregar para louvar na sua igreja, tem que ter contrato, tem que ter cachê, tem que ter empresário. Então nada contra o sistema, né? A esse sistema específico de ter as coisas organizadas, de contrato. Não é isso, né? Mas muitas vezes os cachês são exorbitantes, né? Então muitas vezes para cantar 4 músicas em um evento, a pessoa cobra 30, 40, 50, 60 mil reais. Então eu sei que tem toda uma logística, a gente sabe que tem toda uma questão de preparação, de viagem, de ônibus, de avião, de passagem, de limitação, mas muitas vezes existe uma exploração do reino, uma exploração da fé. Então os pastores muitas vezes se beneficiam porque a pessoa que ele está trazendo tem um nome, então pode gerar inscrição, pode gerar público para a igreja, pode gerar um caixa bacana para a igreja, e o cantor ou o pregador que está chegando quer justamente se beneficiar disso, se beneficiar do seu próprio nome, da sua própria fama para explorar o pastor. Então é uma exploração mútua, né? O convidado explora o pastor explora o convidado com as inscrições e com o ganho do povo, da massa de pessoas na sua igreja, que vai trazer relevância, que vai trazer enchimento, espetáculo, enfim, e um ganha em cima do outro. E é esse o lobby feito. Então eu estou fora dessas coisas. Nós precisamos estar fora desse comércio. Tem um texto bíblico que eu quero fazer questão de citar aqui, né? Que é Mateus capítulo 21, versículo de número 12 e 13. Eu quero até abrir aqui, ó. Mateus capítulo de número 21. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 12 e 13. Olha só, quero ler esse texto para vocês.
Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Mas ao verem os milagres que ele realizava e os meninos que gritavam no templo, hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se e perguntaram-lhes: estás ouvindo o que eles estão dizendo? E Jesus respondeu: sim, nunca lestes. Então, queridos, nunca lestes, da boca dos pequeninos de bebês obtiveste louvor, e deixando, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite, tá? Eu li a passagem incompleta, mas agora vocês estão entendendo. Então, queridos, Jesus expulsou os cambistas, expulsou os comerciantes ali, expulsou o pessoal e disse: a minha casa será chamada casa da nação, e vocês estão fazendo dela antro de assaltantes, vocês estão fazendo dela antro de imoralidade, de coisa errada. Então Jesus purifica o templo. E é interessante que depois que Jesus purifica o templo, os milagres começam a ser feitos. Os milagres começam a aparecer, Jesus começa a curar pessoas, a manifestação do poder de Deus começa a aparecer. Então, queridos, eu posso dizer uma coisa para vocês muito séria. A grande escassez que nós estamos vivendo muitas vezes da manifestação do poder de Deus na igreja a nível Brasil, e, né, nação brasileira, é por conta do excesso de comércio, por conta do excesso de sistema, muitas vezes envolvido na igreja. Mas eu creio, em nome de Jesus, que os remanescentes estão se levantando com ousadia, com intrepidez para fazer a vontade de Deus. E eu não estou aqui, isso aqui não é uma crítica, mas um entendimento de que nós precisamos romper com aquilo que romper de fato com aquilo que nos prende. E se o dinheiro é o que nos prende, então, queridos, que isso seja colocado em último plano, que isso caia por terra no nome de Jesus na nossa nação, para que nós possamos vivenciar um avivamento, queridos. E um avivamento, ele vem com reforma, ele vem com limpeza, ele vem com arrependimento, vem com lágrimas, vem com fazer a diferença. Então, para que a gente viva um avivamento verdadeiramente nessa nação, nós precisamos limpar o templo, como Jesus fez aqui. Né? Nós precisamos limpar o templo, mesmo que os fariseus eles fiquem indignados, mesmo que as pessoas não concordem, mas vamos limpar a nossa casa. E justiça para ser boa começa de casa. Então pega a tua igreja, né? Então não permita com que esse tipo de negócio chegue até esse lugar. Pastor, então você concorda em cachê? Eu discordo dos cachês exorbitantes, mas a gente precisa entender um aspecto. Vamos lá. Eu concordo que o pastor que vive apenas da obra, que se abdicou da sua profissão para viver o evangelho, para viver o reino de forma integral, ele é digno de um salário onde ele possa pagar as suas contas, onde ele possa pegar a sua esposa, o seu filho, levar numa praia, levar num cinema. Ele precisa viver, né? E ter uma vida digna, né? Ele precisa comer o melhor dessa terra. É lícito, sim. Mas isso não pode partir para o desequilíbrio, né? Do excesso. Ele não pode partir para o desequilíbrio do consumismo, da ganância pelo recurso, da ganância pelo dinheiro, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas são desonradas também. E aí é onde a gente vai para o outro aspecto da exploração, porque um dos aspectos da exploração é justamente esse. Esse é o lobby, é o comércio, mas existe um outro aspecto da exploração, que é o quê? O pastor itinerante que sai da sua igreja, sai da sua cidade, vai atender um convite e muitas vezes é desonrado, né? É por isso que há essa autodefesa das pessoas cobrarem muitas vezes. Porque há quem cobre, porque também há quem desonre. Então muitas vezes a desonra ela é um padrão para algumas pessoas. Então a gente precisa entender que existe diversas nuances que a gente tem que estar ligado. Eu sou contra o comércio da fé, mas sou a favor de que o trabalhador ele seja digno do seu salário, como a Bíblia diz, tá? Então, se você sai da sua casa, se você sai da sua cidade, você vai servir ao reino em outra cidade, né? Então, o pastor ele está ali, ele coloca você no púlpito, você ministra a palavra, você toca, você canta, você faz, e o pastor depois que termina sacode as mãos e diz assim: muito obrigado. Como é que você vai voltar para casa, né? Como é que você vai se manter? Como é que você vai viver, como é que você vai... então tudo é a logística,
né? Você passou tempo fora de casa, você passou tempo, você gastou o seu recurso, você gastou. Então tudo isso precisa de honra, né? Então a cultura da honra ela precisa estar muito vivenciada em nossos princípios, estabelecida em nossos princípios. Mas nem todo mundo tem essa cultura, nem todo mundo vê dessa forma. Então a gente precisa ter equilíbrio, tá? Eu sou totalmente contra os cachês exorbitantes, mas eu sou totalmente um homem, eu sou totalmente honrado de quando chamar uma pessoa para pregar na minha igreja, saber que ela está ali por amor, porque eu conheço as pessoas que ministram no meu ministério, então elas estão ali por amor e elas vão ser devidamente honradas por estarem ali, tá? Porque não é porque elas pedem, não é porque elas cobram, mas porque o princípio do reino não é um princípio de semeadura, é um princípio de semente, tá bom? Então a gente precisa entender o que é o princípio do reino. Então, se nós entendemos que o princípio do reino é amor e semente, quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos, né? Quanto mais nós semeamos na vida das pessoas, e temos testemunhos gigantescos disso. Então nós precisamos entender o que é o comércio da fé, que Jesus foi contra, e o que é viver da fé com honestidade, com clareza, com obridade, com lealdade para com os da fé. E para que entender que todos os aspectos financeiros, eles também são bíblicos. Muitas vezes a gente diz assim, mas a minha vida emocional é de Deus, o meu casamento é de Deus, a minha vida espiritual é de Deus, tudo da minha vida é de Deus, menos a vida financeira. Porque as pessoas têm um complexo de que crente precisa ser pobre, crente precisa ser desgraçado, crente precisa sofrer, crente precisa... Não, gente. Existe um sofrimento por amor a Jesus, existe um sofrimento bíblico, existe... Claro que existe. A Bíblia diz que no mundo, né, Jesus falou sobre isso, no mundo tereis aflições. Mas as pessoas, elas têm esse complexo. Eu olho, presta atenção, eu não estou aqui para pregar a teologia da prosperidade. Inclusive, eu sou um crítico ferrenho da teologia da prosperidade. Mas eu estou aqui para a gente entender que e ensinar para você que o crente não é para viver uma vida miserável. O crente precisa viver uma vida onde as suas necessidades vão ser supridas em Jesus, né? Jesus, inclusive, promete o contrário, que nossas necessidades vão ser supridas, que nós vamos estar ali verdadeiramente sendo pastoreados pelo pastor, e o bom pastor, ele conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes. Então, assim, nós precisamos estar inclinados a isso e entender que a vida em Cristo é uma vida de suprimento, né? Por mais que muitas vezes você não vai estar naquela condição financeira que você gostaria, mas as suas necessidades vão estar supridas, e mesmo que ainda não estejam, Ele continua sendo fiel, e o tempo da bonança vai chegar, o tempo dos milagres vai chegar, e a gente precisa entender isso, tá? Então, muitas vezes a gente não sabe o que é prosperidade, e eu acredito que o homem foi criado sim para viver prosperidade, e prosperidade ele está associado totalmente a com quem nós estamos, e não com aquilo que a gente tem no bolso. Então as pessoas elas ignoram de que a vida financeira está ligada a tudo isso, está ligada à nossa vida. Então não é errado falar de finanças, a Bíblia fala sobre dinheiro, a Bíblia fala sobre finanças, e inclusive é muito benéfico para o cristão quando a gente enfatiza, quando a gente coloca ensinamentos como esse dentro da igreja, não enfatizar, mas colocar ensinamentos como esse na igreja para que a gente entenda sobre o que isso significa e a importância que a aplicação correta dos recursos pode fazer total diferença. Isso é muito importante para você, tá bom? Então não ame o dinheiro. O dinheiro não é o seu dono, né? O dinheiro não é o seu patrão, né? O dinheiro é seu servo. O dinheiro ele precisa ser subjugado para que a gente possa verdadeiramente viver aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então eu espero que um outro tempo a gente fala mais sobre prosperidade, mas eu costumo sempre dizer isso, tá? Não associa o cristianismo a uma vida derrotada. O cristianismo ele precisa ser associado a uma vida abundante em Cristo Jesus, tá bom? Tamo junto, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre prosperidade, que Deus possa te abençoar e que nós possamos crescer naquilo que Deus tem para nós. Um abraço grande.